E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Guilherme Silva e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês aí, vou dar algumas dicas do que pode acontecer com o gráfico do Bitcoin, né? Com o Bitcoin no caso. Então eu vou fazer uma análise, eu vou deixar para vocês algumas situações e tentar explicar para vocês como que se deve tentar se posicionar baseado na análise que eu fiz, tá? Então bora lá! Então pessoal, pegando o gráfico do Bitcoin aqui, pegando um gráfico de 4 horas, tá? Utilizando o time frame de 4 horas, deixa eu só ver se tem uma coisa certa aqui, tá certo? Utilizando aqui o time frame de 4 horas, o que eu faria nessa estrutura toda aqui, tá? Nessa estrutura, pessoal, a primeira coisa que eu faria é traçar aqui uma linha de tendência de alta, uma LTA, tá? Aqui. Essa seria a minha LTA principal nesse momento. Como assim LTA principal? Principal eu digo dessa estrutura. Tá? Depois que a gente perder, se a gente perder essa LTA, aí sim eu começo a me preocupar em fazer uma nova análise, uma análise de baixa, quem sabe assim. Nesse momento, o mercado está andando para cima, a gente está fazendo topos e fundos ascendentes, a gente está andando para cima. A gente ainda não tem motivo nenhum para querer se preocupar com uma possível queda, apesar de que alguns indicadores podem estar nos indicando ali uma possível reversão, mas a gente não tem como adivinhar que vai acontecer uma reversão até a gente encontrar uma estrutura bem definida de baixa, que é o que? Uns topos e fundos descendentes, né? Isso daqui é bem assim, ó, cara, feijão com arroz, topos e fundos ascendentes, tendência de alta, topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Aqui a gente chegou a formar uma estrutura de baixa aqui, ó. Porém, cara, não se manteve, ela não conseguiu ficar por muito tempo com uma estrutura de baixa. A gente fez aqui um topo e fundo descendente, logo depois, em vez de a gente fazer mais um fundo menor do que o fundo anterior, a gente fez o quê? A gente fez um fundo duplo. E aí nos indicou uma possível reversão. É para isso que serve a análise técnica, tá, pessoal? Não é para a gente tentar adivinhar para onde vai, é para a gente tentar, digamos, tentar se posicionar. Teve um pessoal Teve uma pessoa no grupo ali do Telegram, tá? Até aproveitando, galera, já que eu vou falar do grupo do Telegram, tá? Aproveitando, galera, no último vídeo que eu falei do grupo, eu falei para o pessoal acessar o site cursoanalisetecnica.com e logo abaixo ali ia estar ali as informações para vocês se inscrever no grupo, tá? Tem que se inscrever no canal, botar o nome e o e-mail ali, ativar o Não Sou Robô, que vai rolar uma verificação da inscrição no canal e vocês vão receber o link do Telegram. Essa pessoa disse para mim assim, põe a análise, que eu postei uma análise que é que eu vou fazer aqui, com os valores aqui do lado. Os valores aqui do lado, tá? Eu até aproveitando, cara, eles não são relevantes. Mas como assim não são relevantes? Porque eles não são relevantes no ponto que eu vou entrar. Por quê? Porque eu estou me baseando na análise do gráfico. Então, se eu tenho essa linha de tendência de alta, cara, não é relevante eu saber o valor que está ali para quem faz operações, para quem trabalha com day trade. É claro que é relevante na hora que está comprando, beleza, mas cara, eu não sei se ele vai bater aqui ou se ele vai bater aqui e aqui eu vou me posicionar ou aqui eu vou me posicionar. Por isso que eu digo para vocês que não é relevante nesse sentido. É lógico que ele é relevante na hora que tu compra, mas dentro de uma análise, assim como eu estou falando para vocês, não é tão relevante. Ele vai ser relevante no momento do ponto de entrada, tá? Agora só aumentando aqui, tá? Então vamos lá, continuando, pessoal. Qual foi a análise que eu fiz para o pessoal do grupo ali, tá? Do grupo do Telegram, tá? Eu fiz o quê? Mostrei essa LTA, mostrei para eles aqui, ó, digamos, o topo do canal. Para mim, a gente tem aqui um canal de alta. A gente não tem nada nos dizendo aqui que a gente ainda vai cair, que a gente vai cair. Tem muita gente comentando, eu vou vender, vou sair das posições porque eu acredito que vai vir queda. A gente está apostando que vai vir queda, tá? A gente não, dentro da análise técnica, a gente tem que tentar evitar o máximo apostar que vai cair, né? Apostar que vai para um lado ou para o outro. Por exemplo, nessa região aqui, o que a gente enxerga aqui, né? Particularmente eu, tá? Eu enxergo aqui, ó, isso, tá? Se eu for desenhar a parte de cima, eu marcaria dessa forma. Dependendo da forma que tu enxerga isso, tá? O que a gente tem aqui? A gente pode ter quase uma cunha, ou daqui a pouco até um triângulo ascendente. Então, é porque eu estou vendo um triângulo ascendente que eu vou fazer a minha compra aqui agora, acreditando na alta,
Cara, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter sinais de entrada, a gente tem que ter pontos de entrada. Os pontos de entrada geralmente estão em rompimentos de candle e teus stops ficam embaixo, tá? Então, por exemplo, se a gente tem essa situação, tá? Essa foi a análise que eu passei para o pessoal. O que eu mostrei para eles? A gente tem aqui, basicamente, no meu entendimento, 3 caminhos, tá? A gente pode, daqui a pouco, formar uma queda, fazer uma correção para romper o triângulo para cima, para vir buscar esse alvo de Fibo aqui, ó. Eu marcaria esse alvo de Fibo desse pivô. A gente tem aqui um pivô de alta formando, ainda não está formado, mas se eu marcar o primeiro alvo desse pivô, seria aqui em $56.500, tá? Então, esse é o primeiro caminho, que foi o que eu mostrei para eles ali. O segundo caminho é o que? A gente vir romper, perder aqui essa linha de tendência de alta aqui dentro do canal, vir lá buscar o fundo do canal. O fundo do canal seria nessa região. Essa região aqui, então, é bem convergente, né? A gente pode ter uma correção até esse ponto que converge com esse fundo para depois nos levar para cima. Então, são duas formas de nos levar para cima, tá? Não acredito no rompimento reto agora nesse ponto aqui, tá, pessoal? Particularmente eu, não acredito, tá? Pode acontecer, cara, pode acontecer qualquer coisa, cara. Entendeu? Eu tô fazendo uma análise do gráfico aqui para vocês, tentando imaginar para onde que eu, Guilherme, acho que pode ir, como que ele pode ir, tá? Acredito mais dessas duas formas aqui para andar para cima, tá? E a outra seria o que? A gente vir derreter até aqui, furar o fundo. Aonde que vocês acham que poderia andar o gráfico, tá? Depois que furar o fundo ali? Cara, qual é o topo anterior? Já que a gente não tem fundo anterior, tá aqui o topo. Cara, vai andar até ali. Vamos lá, vai andar até ali. Onde é que ele vai fazer o pullback? Vai fazer pullback aqui, no fundo, né? Faz um pullback ali e agora sim deixa uma estrutura de baixo aqui. Então, como é que a gente se posiciona em cada uma desses cenários, né? Cara, vocês têm que saber como que vocês trabalham, né? Eu trabalho como? Cara, eu uso médias de referência, eu trabalho com uma média de 20. Se eu tiver qualquer tipo de entrada aqui, cara, tem que ser em cima da média de 20. Tem que ser em cima dela, tá? Eu não trabalho de outro jeito. Eu tô aqui, ó. Se ele, por exemplo, corrigir até esse fundo, cara, provavelmente eu não vou ter entrada aqui. Eu vou ter que esperar ele subir para deixar uma bandeirinha, alguma coisa, em cima da minha média de 20, porque se ele cair até aqui, vai atrapalhar minha média. Eu vou ficar abaixo da média. Provavelmente vai acontecer isso aqui, né? Se ele corrige, eu vou ficar abaixo da média. Se ele fura o fundo e depois faz um pullback e começa a cair, provavelmente vai ser algo parecido com isso daqui, né? Isso aqui já aconteceu. Olha o que aconteceu aqui, né? Furou fundo, perdeu fundo aqui, né? A gente tinha aqui, ó, pivôzinho de baixo, furou fundo. Beleza, foi lá, subiu, olha aqui, entrada aqui para mim, ó, no rompimento do candle, stop em cima, tá? Ah, mas deu stop. Cara, aqui não deu stop, aqui deu break-even. No meu entendimento deu break-even, tá? Por quê? Porque tu entra na venda aqui, tá? Uma posição que ela tem 5,2%, 5,38% de risco, ela andou na minha direção 6,78%. Cara, não tem por que eu não trazer o meu ponto de entrada, digamos, o meu ponto de entrada, o meu stop, perdão, que estava aqui em cima, para o meu ponto de entrada. Não tem por que eu não fazer isso. Eu entrei na operação, ela andou 6,98%. Provavelmente o alvo dessa operação para mim seria nesse ponto aqui, ó. Porque é o terceiro alvo de Fibo do rompimento do candle que entrei. Cara, eu acho que até teria batido no última coisa. Cara, se eu tivesse deixado um pouco pro santo, tá? Teria batido no alvo, tá? Por quê? Porque eu tô projetando Fibo sobre o pivô de entrada, sobre o candle de entrada, tá? Eu faço bastante isso, eventualmente eu faço isso, tá? Mas poderia tentar buscar o fundo aqui, tá? Isso a gente faz digamos, eu faço em análise de swing trade para ações, eu faço isso, tá? Digamos, eu meço esse candle e uso o terceiro alvo aqui de Fibo desse candle aqui, tá? Porque, cara, é uma operação bem mais rápida, tá? Dá para tu pegar, trabalhar 2 vezes esse candle para baixo ou 2 vezes para cima. Tem várias formas de trabalhar. O importante é você definir como é que vocês trabalham, como é que vocês fazem, entendeu? Não existe certo e errado. Existe a forma que tu faz, se ela dá certo. Se ela dá certo, cara, quem sou eu para dizer que tá errado? Entendeu? Só que tem muita gente que não entende uma coisa, né? Tu tem que ter uma estratégia e seguir ela. Tem que tentar seguir, tentar fazer o negócio acontecer, fazer ela diversas vezes. Por quê? Porque, cara, até no par ou ímpar tu ganha no mercado de cripto ou na bolsa de valores. Até no par ou ímpar. Como assim até no par ou ímpar? Cara, o mercado só vai para 2 lados, cara. Ele só sobe, ou ele sobe ou ele desce. Se tu pegar apostar 2% para cima de gain, 2% para baixo de loss e tu ficar apertando o botão,
A chance de tu acertar é 50%. E se tu tiver uma tendência de alta definida e nos pontos de entrada tu ficar catando ponto de entrada no lugar certo e sempre 2% para cima e 2% para baixo, cara, tua chance de ganhar é maior, porque a tua tendência tá de alta. O grande problema é que as pessoas não seguem a risca as estratégias que elas aprendem, elas não seguem a risca. Elas entram digamos, em dias ruins, pegam num dia que era para entregar tanto, às vezes elas nem têm limite, elas começam a operar. Quando eu comecei a operar, não tinha limite, comecei a operar, eu não sabia disso, não sabia que existia uma coisa chamada gerenciamento de risco, que eu tenho que delimitar o quanto que eu perco e o quanto que eu ganho no dia, ponto final. Não me interessa se eu atingir essa meta, eu tenho que parar de operar, porque eu perdi aquele valor que está estipulado para mim perder no dia. Isso para quem faz day trade, tá, pessoal? Então, assim como tu tem que parar se tu atinge a tua meta do dia, eu ganhei o que está estipulado para mim ganhar, então eu parou. A maioria das pessoas que começam a operar, elas não têm essa noção, elas simplesmente começam a operar e quanto que eu vou fazer? Cara, começam a fazer, elas acham que acertei uma, acertei duas, acertei três, nossa, agora eu vou ficar rico. Cara, se tu tem um gerenciamento a seguir, tu tem que seguir ele. Só que para tu botar isso na cabeça de quem tá começando, cara, é uma das coisas mais difíceis que existe, porque a pessoa começa a acertar e ela vai achar que ela vai acertar para sempre. Ela não vai entender que ela vai ganhar 2 dias, vai perder um, vai ganhar 2, vai perder um, vai ganhar 3, vai perder um. Hoje eu ainda falei, hoje eu até tava comentando com o pessoal do grupo ali, né, que teve uma pessoa que daqui a pouco ela tava lá, atingiu os limites, atingiu a meta e depois acabou devolvendo, daí saiu no 0 a 0. E às vezes acontece isso, a pessoa tá lá, bate meta e ainda devolve o negócio. Por quê? Porque, cara, não seguiu o gerenciamento de risco naquele dia. Tá? E isso acontece, cara, acontece com todo mundo, isso é normal, não é uma coisa de outro mundo, tu pegar e em algum dia tu tá ganhando e daqui a pouco tu perder e voltar tudo contra ti, daqui a pouco tu ficar negativo. Cara, isso acontece com todo mundo. E o grande problema, o grande lance é que quem vende, digamos, cursos de trade ou de análise técnica, ou seja lá o que for, eles não contam para vocês dos prejuízos, eles não contam para vocês que isso pode acontecer. Cara, eu já ainda comentei hoje no grupo, logo que eu comecei a operar, que eu comecei a ser um pouco mais consistente, digamos assim, cara, eu tive 9 dias de lucro, 9 dias de gain. Isto é, eu tava ganhando 9 dias. Eu pensei, nossa, cara, já era, eu tô grandão, já era, dominei o negócio. Né? O que aconteceu? No 10º dia, eu fui ali, perdi, eu saí ganhando, saí com R$800. Eu tenho pena que, cara, como eu tô falando disso agora, eu não consigo abrir ele para mostrar para vocês, tá? Mas eu saí ganhando R$800. Eu já tinha estourado a minha meta, porque a minha meta é 500, né? Na época era 500, e eu bati 800 conto. E eu pensei, nossa, vou continuar, porque, cara, é o 10º dia que eu tô ganhando. Cara, eu fiz 2 operações, eu zerei os 800. Continuei operando, o negócio virou 500 pau negativo. Quando eu vi, virou 1.000. Quando eu vi, virou 1.500. Quando eu vi, virou 2.000. Quando eu vi, virou 4.000 negativo. Eu já vi histórias de gente que perdeu muito mais do que isso. Mas pra mim, cara, aquilo ali foi, pelo amor de Deus, o que eu fiz, cara? Eu tinha 9 dias de lucro. No 10º dia eu tinha feito R$800, já tinha arrancado ganhando R$800 no dia. Até mandei os prints pra minha mulher, olha só o que eu fiz, cara, não acredito. Não acredito. Não deu 10 minutos, eu tava zerado, mais um pouco eu tava com 500 negativo, 1.000 negativo, virou 4 pau negativo. Por quê? Porque, cara, fiz merda, tá entendendo? Só que isso aí ninguém conta que as pessoas fazem. Isso é normal, galera. Só que, cara, quem segue gerenciamento, quem depois disso, eu aprendi, né, cara? Toma uma tijolada dessas, cara, acho que eu não vou aprender, tá? Então, não tem como a gente não aprender depois que a gente toma uma tijolada dessa do mercado. É praticamente impossível tu não tomar uma lição, tá? E a minha lição hoje em dia qual é? Cara, segue o gerenciamento. Eu mostrei para vocês ali no vídeo de ontem, né? Que eu venho, digamos, utilizo uma estratégia 100%. Cara, eu faço ela. Eu tenho uma assertividade enorme naquela estratégia. Eu chego a ter 100% de acerto, como eu mostrei para vocês ali. Mas a média dela é 70%, 80% de acerto. Aí chegou um dia, ele bateu, errei, deu certo, errei, bom, fiquei negativo, olhei. Cara, minha meta de loss bateu, tchau. Daí no outro dia eu fui ali e acertei todas. Por quê? Porque eu respeitei meu gerenciamento. O que poderia acontecer naquele dia no dia que deu errado ali? Cara, eu poderia daqui a pouco entrar numa espiral negativa e entregar um monte de grana ali. Por quê? Porque eu não estou respeitando. Eu não estou entendendo que quem faz day trade, cara, tu vai ter dia que tu vai perder. Vai ter dia que tu vai perder. Não existe vou ganhar todo dia. Não existe, é mentira. Quem conta isso pra você está mentindo. Deve ter gente que ganha todo dia. Cara, deve ter, mas esses aí
são os pontos fora da curva, tá? Então, cara, acho que por hoje é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.